Eu fiquei chocada, embasbacada, olhando o horizonte, impressionadíssima com Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Isso porque ele foi lançado em 1860, antes do livro Iracema, de José de Alencar. E na escola, a gente estuda Iracema como uma das obras fundadoras da literatura brasileira. Mas Úrsula veio antes. Pois é, publicado sob o pseudônimo Uma Maranhense, esse livro ficou esquecido por mais de um século. Felizmente, nos últimos anos, ele foi recuperado, está sendo publicado e estudado como merece. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o primeiro romance abolicionista do Brasil. Maria Firmina dos Reis foi a primeira escritora negra do Brasil e uma mulher muito atuante na sua época. Ela nasceu na cidade de São Luís do Maranhão. Alguns dizem que foi em 1822, outros em 1825. Escritora e professora, Maria Firmina foi muito atuante na sua comunidade, no interior do Maranhão. Ela passou em um concurso público em primeiro lugar e abriu na cidade de Guimarães uma escola mista para meninos e meninas, uma ideia avançada para a época. Ela também publicou contos, poemas, letras de música e o seu livro mais conhecido, Úrsula, quando foi publicado, recebeu uma certa atenção e causou comoção. Mas ao longo do tempo ele foi esquecido e apagado. E falando em esquecer, você, por favor, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo e dar aquele joinha VaptVupt que ajuda muito a gente. Não é exagero dizer que Maria Firmina dos Reis foi uma autora à frente do seu tempo. Esse, inclusive, é o título de um dos pós-fácios da edição da Antofágica, escrito pela doutora em letras e professora de literatura na Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, Fernanda Miranda. E por que ela estava à frente do seu tempo? Porque ela inaugurou na ficção uma maneira de conceber a pessoa negra em sua memória e subjetividade. Os personagens negros de Úrsula têm história, têm psicologia, tem humanidade. Já vamos entender melhor tudo isso. Assim que eu comecei a ler Úrsula, eu percebi que ele segue as convenções do romantismo, a escola literária que estava em voga na época. O romantismo é marcado por um exagero nas emoções, por muitos adjetivos e os sentimentos dos personagens são sempre idealizados. O livro fala da história de amor entre a mocinha ingênua Úrsula, que dá nome ao livro, e Tancredo, jovem de uma família rica. Úrsula é um romance romântico que tem mocinha, mocinho e até parente vilão. A história começa da seguinte maneira. Tancredo está andando a cavalo, um pouco cansado e, ao que parece, desorientado. Ele cai do animal e é então resgatado por Túlio, um negro escravizado que leva-o para a fazenda onde ele trabalha, onde moram Úrsula e sua mãe, Luísa B. Úrsula cuida de Tancredo e é aí que começa a história de amor idealizada entre os dois. O livro, assim como outras obras do romantismo, tem bastante sentimentalismo e a ideia da redenção pelo amor. Úrsula e Tancredo são personagens brancos. Já Túlio, Preta Suzana e Antero são personagens negros escravizados que pela primeira vez aparecem na literatura brasileira como seres dotados de voz e humanidade. A poeta, professora e minha xará, Lívia Natália, é quem dá as duas videoaulas que acompanham aqui a edição da Antofágica. E com ela eu aprendi o seguinte. Nesse livro, os personagens brancos são mais planos do que os personagens negros, ou seja, eles passam por menos transformações. E nesse sentido, é possível dizer que o interesse maior de Maria Firmina dos Reis foi construir personagens negros que pudessem refletir sua própria condição. Isso é muito inovador quando a gente pensa na época em que ele foi escrito. Aliás, as videoaulas da Lívia Natália estão incríveis. Ela fala bastante desse aspecto disruptivo do romance e traz também o conceito de colonização mental. Uma pessoa negra pode ter o corpo livre, mas a mente escravizada. Os personagens Preta Suzana, Túlio e Antero parecem ter sido colocados na trama romanesca para que a escritora pudesse discorrer sobre a escravidão e a necessidade de propagar o pensamento abolicionista. Entretanto, a construção do discurso da escritora se diferencia dos demais defensores da abolição na época. E a estratégia de criação de Firmina dos Reis
foi a de construir um discurso a partir de dentro, emitido por vozes de personagens que representassem os sujeitos escravizados. Quem disse isso foi ninguém menos do que a escritora Conceição Evaristo, que também assina um dos pós-fácios dessa edição caprichadíssima. Entre os 3 personagens, é Dona Susana quem tem as falas mais marcantes do romance. Diferente de Túlio, que já nasceu escravizado no Brasil, Dona Susana foi trazida à força do continente africano. E por isso mesmo diz a Túlio que ele nunca saberá o que é liberdade, mesmo alforriado, e que não é possível ser livre sozinho. Dona Susana fala muito da saudade que ela sente da sua terra e a personagem serve como um contraponto a Túlio, que de certa maneira se sente em dívida com o personagem Tancredo, que é quem lhe dá a carta de alforria, ou seja, a carta de liberdade. Dona Susana diz que um único indivíduo livre, cercado pelos seus pares escravizados, não tem lá muita liberdade. Dona Susana é quem recupera no seu discurso todo o processo da escravidão. Ela fala como as pessoas negras eram sequestradas no continente africano e trazidas à força para o Brasil. Ela fala sobre o horror, a violência, as doenças e a sujeira toda dos navios negreiros. Dona Susana tem consciência do processo da escravidão e é ela quem propõe reflexões para Túlio. A gente pode interpretar as falas dessa personagem como falas de denúncia mesmo. O tratamento que Maria Firmina dos Reis dá aos personagens negros, em especial Dona Susana, mostra como a autora pensava e se preocupava com o tema da abolição. Isso está claro desde o começo do romance, também na voz do narrador. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e martírios, sem esperanças e sem gozos. Oh, esperança! Só a tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que também era livre no seu país. Desde o primeiro capítulo, o recado está dado. A história de amor entre a mocinha e o mocinho não é a força maior do livro. Completando os pós-fácios está o texto da professora e doutora Régia Agostinho, que dá aulas de História do Brasil na Universidade Federal do Maranhão. Ela comenta algumas notas que saíram nos jornais na época do lançamento de Úrsula e defende que Maria Firmina dos Reis deve ser colocada lado a lado com outras vozes abolicionistas, como Luiz Gama e José do Patrocínio. A autora, infelizmente, morreu pobre e cega. A sua trajetória é semelhante à de outros intelectuais negros brasileiros: apagamento e marginalização. Felizmente, ela foi recuperada e essa edição caprichada da Antofágica é perfeita para você conhecê-la. O prefácio é da multiartista Preta Ferreira e as ilustrações são de Heloísa Ariadne. Maria Firmina dos Reis foi pra lá de pioneira. Ela tem outros textos abolicionistas e é uma figura muito importante da história literária do Brasil. O link para você comprar a edição da Antofágica está aqui embaixo. E para terminar esse vídeo, eu quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e também o meu pessoal, Livi Piccolo, onde eu compartilho as minhas leituras, conteúdo e muito mais. Também quero lembrar que as inscrições para o meu curso A Arte das Histórias estão abertas e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora eu quero saber se você gostou do vídeo de hoje e também se você tem sugestões para os próximos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!